Olá, para você que está acompanhando, no vídeo anterior nós falamos sobre o que é logística. E nesse vídeo, continuo com o Márcio Walsh, nós vamos conversar sobre os desafios da logística da mineração ou da mineração na logística. A logística é uma área que conecta muitas áreas e pessoas diferentes. Hoje, um item que acontece do outro lado do mundo afeta a cadeia como um todo. Vou dar um exemplo que nós estamos suscetíveis, né? Uma guerra da Ucrânia com a Rússia. Isso afeta o fornecimento de um tipo de material dessas origens. Isso afeta as rotas marítimas. E como é que quem está aqui no Brasil lida com isso na mineração? Ou nas cadeias posteriores, por exemplo, na siderurgia. Os tipos de insumos mudam e isso é necessário se ter dinâmicas e alternativas para se buscar. Falando ainda, né, mais para o nosso mundo, situações como uma greve de motoristas que fecham estradas. Isso daí gera também um transtorno grande que travam os fluxos normais. Falando também de um outro item super importante, que é na segurança das operações. Dentro da logística, você opera com muitas máquinas e equipamentos, tanto nas estradas quanto também dentro de uma mineração, por exemplo. Então, existem equipamentos pesados que podem conviver com operadores e isso gera riscos de colisão, de atropelamentos. Então, temos aqui bons itens para a gente se preocupar e atuar para achar soluções. Sim. Vamos tentar destrinchar um pouquinho de cada um desses desafios, né? Acho que essa questão da segurança mesmo dos operadores, os equipamentos são de portes muito grandes, né? Na maioria não, existem mineradoras que trabalham com equipamentos menores, né? Não são só fora de estradas ou as outras máquinas. Mas com certeza, quando a mina não é autônoma, tem essa questão da vida ali, né? Envolvida nessa logística, sem contar os outros carros menores, os tráfegos entre a planta e a mina. Então isso também fica na mão da equipe de logística. Posso te falar, Marcela, que esse é o item de maior preocupação que se tem dentro do mundo de logística geral e também da mineração. São muitas pessoas que trabalham nessa área. A gente pensa às vezes no equipamento pesado, né? Mas você tem todo um quadro de pessoas que podem estar no piso, fazendo amostragem, fazendo outros tipos de trabalho, direcionando motoristas, por exemplo, que estão ali suscetíveis a esse tipo de problema e acidente. Sem contar as pessoas da própria indústria da mineração que convivem com o vai e vem dos N equipamentos que a gente tem. Equipamentos pesados, locomotivas, vagões. Isso acontece, inclusive, no mundo externo. Sim. E agora, até indo um pouquinho para o mundo externo, né? Bom, aqui onde a gente mora, né, em Minas, de forma geral, aqui perto de Belo Horizonte, a gente sabe que tem diversas minas operando e nas estradas a gente vê muitos caminhões, né, transportando minério. E eu imagino que isso também deve causar uma questão social, né? Uma comoção social em relação a poeira, barulho. Isso também fica na área de logística ou é uma área externa? Também, né? É um item, sim, relacionado à logística. Vamos falar aqui do transporte rodoviário. Então, hoje, cada vez mais, os motoristas e transportadores estão se profissionalizando, buscando soluções para que ocorram cada vez menos acidentes. Por exemplo, hoje a gente tem caminhões cada vez mais equipados com sensores de fadiga, transportadores mais sérios, eles avaliam a jornada de trabalho desses próprios motoristas, que evitam tipos de acidentes na estrada. E, além disso, há outras opções de troca também desse tipo de modal, como por exemplo, a utilização do transporte ferroviário, em alguns casos, de mineroduto. Eu acho que aí vem um outro desafio, né? Eu já trabalhei num projeto de pesquisa na região centro-oeste, um projeto de minério de ferro, e uma das coisas que dificulta e inviabiliza é justamente o escoamento, né? Então, existe Como que funciona isso? Tem um pensar, olha, o projeto está nesse local, a melhor estratégia é o ferroviário, a melhor estratégia é o rodoviário, existe tudo isso dentro da sua área, esse pensar. Marcela, esse é essencial para o sucesso de um projeto. Eu digo que sem essa visão, o projeto vai fracassar. Você pode ter o melhor minério com a melhor qualidade, com o menor custo, mas se não tiver vias de circulação viáveis, esse projeto naufraga. Então, a logística tem que ser pensada lá na implantação, na concepção do negócio. Tem um minério bom e como é que nós vamos fazer para tirar esse material daqui e levar até os pontos de processamento, até os pontos de destino final. Então, ele é vital
e pode ser o sim ou não da balança do projeto Go ou No Go. Pessoal, isso é super interessante, né? Uma das coisas que eu costumo levantar muito é que mesmo na pesquisa, a gente ainda nem cubou o depósito, mal descobriu onde ele está. Mas se você está pensando em um determinado projeto, em um determinado material e você sabe a localização, se a pesquisa ela pressupõe a lavra pressupõe a venda, né? Mesmo lá nas etapas iniciais, ainda quando o geólogo está indo para o campo fazer mapeamento, deveria haver uma análise sobre isso, porque, ou ao menos um estudo de como deveria ser essa logística. Vocês estão percebendo que isso impacta diretamente o projeto. Agora vamos para o mais difícil, o internacional. Então, desafio mineração internacional. A gente percebeu, né, você acabou de citar a questão da guerra na Ucrânia, a gente vinha, né, com uma agenda ESG muito forte, né, e com o que aconteceu? Da guerra, faltar coisas na Europa, né, de forma geral, a gente percebeu que o mundo ele ainda está muito amarrado a essas questões de necessidade de matéria-prima, essas questões do escoamento e como nós estamos suscetíveis a essas barreiras, né? Então, como que é hoje para você, né? Talvez agora um exemplo mais prático. Como que vocês fazem essa análise de risco? Existe isso? Olha, se tal coisa acontecer, como que nós vamos atuar? Existe esse tipo de análise de risco na logística? Sim. Existe o que a gente chama de gestão de risco nesse processo e esse item de logística é um dos itens mais relevantes. E temos sim simulações. Se acontecer coisa A, por exemplo, se acontecer essa guerra da Ucrânia com a Rússia, não vai ter mais rotas de navio para cá. O que a gente faz? Temos que desenvolver outras possibilidades. Se tem um fechamento de uma rodovia, por exemplo, quais as opções que nós temos? Quanto tempo a mineração ou a usina consegue suportar sem essa solução normal? Tem outras soluções? A gente não consegue prever tudo, mas é um exercício que é feito sim, com técnica, para se avaliar quais são as possibilidades de problema que a gente pode ter e se isso acontecer, quais são as nossas possíveis ações de mitigação. Tem técnicas para isso, como o ADIF, né? E se acontecer isso, o que a gente faz? E a gente tenta prever o máximo possível, mas tem muita coisa aí que a gente não consegue prever. Por exemplo, o coronavírus. Pois eu acho que, gente, esse é tão interessante, porque eu, em particular, algumas vezes, antes de outras conversas com o Márcio, a gente pensa na logística ir e vir, né? Tem rua, não, tem caminhão, vai e volta. Mas tem toda uma estratégia, todo um pensar por detrás e tem coisas que fogem, né? Então, assim, eventos que a gente perde o controle que realmente impactam no projeto. E a logística vem e pensa nisso também, né? Então, ok, aconteceu, e agora? Exatamente. Né? Essa é uma dinâmica muito frenética. Pessoal, mais um pouquinho sobre logística. Esse foi um vídeo que a gente conversou sobre diversos desafios. Continue acompanhando no canal, amanhã nós temos mais vídeos sobre logística.